Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast MVP, toda quarta-feira no YouTube e nas principais plataformas de áudio, trazendo para você conversas sobre o mundo dos negócios, sobre empreendedorismo, com fundadores, fundadoras, investidores, todo mundo que faz as coisas acontecerem. E hoje eu estou aqui com o João Gonçalves da Jogo. Tudo bem, João? Tudo bom, obrigado. Pra gente falar sobre um assunto que acho que tá na cabeça de todo mundo, né? Todo empreendedor, todo mundo quer crescer. Isso então a gente mesmo, vai falar hoje sobre growth. E quando você pensa em growth, quer dizer, a referência que vem é Chanelis, growth hacking. Ó, já clica, eu vou colocar o link de afiliados aqui da Amazon, já compra o livro lá. Chanelis, ó, mais uns livrinhos vendidos aqui. Mas, cara, acho que é a bíblia ali do growth, é o Chanelis e growth hacking. Aí o cara lê aquele negócio, ou lê um resumo na internet e acha que sabe fazer growth. É isso mesmo? É ler growth hacking? O que é growth hoje? O que é fazer growth, Jogo? Depois a gente fala um pouquinho sobre a Jogo, mas o que é growth hoje e é só cagar a regra ali do Chanelis e tá feito? Não, assim, acho que assim, 70% dos caras estão errados no que eles acham que é growth, assim, fácil, assim, sabia? Então, se não tem fórmula que deu certo há pouco e continua dando certo hoje. É muito raro você ter isso. Então, o mais importante para entender, tem muita coisa válida da altura de Chanelis e desse growth hacking, mas o mundo das startups mudou de tanta forma que a quantidade de financiamento, a forma de crescer para a grande maioria das startups mudou. Você deve ler o Chanelis? Você deve ler o Chanelis. Tá bom, mas então não é uma recomendação de leitura. A regra no momento em que o dinheiro era muito barato e todos os empreendedores eram estimulados a crescer de uma forma muito agressiva. Isso mudou. Legal. Então, Blitz Scaling, Growth Hacking, até o Receita Previsível, Aaron Ross, que já teve aqui no podcast também. Quer dizer, são referências, mas é isso, né? Não dá pra viver por aquilo ali. Cara, esses livros são referências do que era o growth num período em que você tinha pré-pandemia e um pouquinho do pós-pandemia. Você tem o quê? Você tem muita liquidez no mercado, você tem uma taxa de juro básica baixíssima que incentiva todo mundo a crescer. E isso trouxe os valuations das empresas muito para cima das startups. E com isso, o founder, ele tinha um incentivo claro a queimar muito dinheiro para crescer. Pra frente, Porque aí eu cresço em... Essa é uma boa pergunta. Você cresceu em quê? Cresceu em receita? Não sei, assim, sabia? Eu cresci em burn rate, eu cresci em pessoas, eu cresci em captação. Mas o fundamento do negócio nem sempre estava lá. Isso mudou. Então, crescer hoje, se você for aplicar essa fórmula, a chance de estar errada é muito alta. Você tem que entender assim, o que os investidores e o que a sociedade está pedindo aos fundadores de startup hoje. Ele está pedindo uma alocação muito mais eficiente do capital, está pedindo um fundamento de negócio muito mais sólido, com uma conexão direta com a receita, e isso te obriga ou te estimula, você faz do jeito que você quiser, né? Mas isso estimula você a construir a startup de uma forma muito diferente de 2019. Tá. E aí, e você teve lá, né? Você tava nessa época, você foi quinto andar e tal. Você tava até falando um número aqui, você tinha 70 pessoas no quinto andar? Eu tinha 70 pessoas em growth. Quando eu cheguei ao quinto andar, eu tinha 3, né? Então eu tinha muito poucas pessoas em 2017. Nós crescemos as estruturas de growth do quinto andar até ter 70 pessoas em 2019, Nossa. Quando o quinto andar virou um unicórnio. Para o momento, era o adequado e uma equipe de altíssima qualidade, que ainda hoje é base da equipe de growth do quinto andar. Mas aquela equipe, nas condições de pressão e temperatura de hoje, 2024, tocaria fácil 10 outras startups. Então, acho que essa é a lógica. Você tinha um quinto andar com muitíssimos engenheiros, com muitos recursos. Então, a capacidade de construir tecnologia e de colocar experimentos, de aprender com eles e de conquistar novos mercados do quinto andar era tão grande que precisava de uma equipe grande de growth. Tá? Hoje não teria as mesmas 70 pessoas, um pouco menos. Hoje, se você estivesse no quinto andar. É legal. Tá? Se estivesse no quinto andar hoje, como que seria esse seu time? Eu acho que ele teria a mesma estrutura, talvez menos pessoas, porque o caminho para a receita seria muito mais rápido. Então eu tinha que crescer mais devagar. O mundo de venture capital é muito simples. Você compra tempo com capital. Né? Então você acelera o curso do tempo. Como o dinheiro custa mais, você está acelerando menos. Quando você acelera menos, você quer ir menos rápido, você vai ter menos pessoas, você vai queimar menos recursos. Mas a tua proposta de valor mudou? Não.
Então a tua forma de comunicar, a importância da estratégia não mudou. Os canais disponíveis para você mudaram, evoluíram, mas continuam os canais. Então você precisa de estruturar, você precisa ter esse know-how para estruturar os canais. E também toda a tua forma de medir, de analytics, de como você estrutura o teu pensamento, ela não mudou. Então, essencialmente hoje eu teria a mesma estrutura da equipe, mas menos pessoas, menos gente, porque nós estaríamos comprando a velocidades mais devagar. Assim. E ferramentas também hoje são melhores do que era lá em 2019? Também ajuda ou não, isso não acha que impacta menos? Tem uma evolução das ferramentas. Assim. Eu não acho que foi a principal coisa que mudou, não. Sabia, obrigado. Acho que as ferramentas evoluíram. Tem aí um mundo sem cookies chegando definitivamente, sim, né? Sim, né? meio a meio, né? Meio o cookie diet, né? Mas, eu comecei a mexer em growth em 2007. E em 2007 já falávamos do mundo sem cookies. Então agora, 17 anos depois, está virando uma realidade. Eu acho que mais um cookie diet, assim, né? Menos gordura, né? Menos açúcar. Ou é o contrário, o cookie está lá todo o tempo, né? Continua tendo cookies e aí você não consegue fazer a dieta. Exato. Mas essas ferramentas estão mudando, assim. E tem uma questão de inteligência artificial, um pouquinho desse assunto muito quente que está aos poucos chegando às ferramentas de produtividade dos analistas de growth. Vamos falar um pouco de AI, mas só queria aproveitar que você já falou de canais, né? Eu estava conversando com o pessoal algumas pessoas de growth e uma dor que todo mundo falou foi canal. Como avaliar, ou como criar novos canais, como explorar novos canais hoje. Pô, hoje, né, até no playbook ali de 2019, era Google, Facebook, né? O canal era aquele. Os únicos caras que ganharam dinheiro né, foram eles. E hoje você tem TikTok, tem várias outras coisas. Dos clientes que você tem atendido, ou do mercado, como é que tá isso? Como é que esse mix de canal, como que você entende, tem que ser tanto no Facebook, tanto na Meta, tanto no TikTok, como chegar nessa equação de quais canais são importantes para você? Acho que 2 comentários. Isso muda um pouquinho o modelo de negócio da startup, não é? Então, se é uma startup, até cujo público é B2C ou B2B, small enterprise, não é? Que são pequenas e médias empresas, você continua tendo os canais digitais pagos que funcionam, feitos de uma forma diferente, menos agressiva, mas eles continuam funcionando. Tá. E aí você teve novos canais aparecendo na equação, tá? Então, você tem creators muito fortes, influenciadores. Inclusive, a gente fazer o jabá interno aqui, a gente teve com o Rafa Velar da Brand Lovers. Excelente episódio. Pode pegar aqui no histórico. Excelente episódio. Acho que 2 episódios atrás, ou 3, assim. Eu vi o episódio muito bom. Além disso, você tem uma importância de manter as audiências dentro de casa muito boa e nós temos visto ferramentas de CRM crescer e uma importância maior desses canais também. Do outro lado, os canais que tinham um custo de entrada muito alta para a produção de conteúdo, eles começaram a investir, a baixar esse custo de produção. O que é que eu quero falar com essa coisa mais complicada? Por exemplo, TV. Eu gravei comerciais de TV de 300 mil a mais de R$1 milhão. Aliás, isso de 1 milhão foi com o Maradona. Com o Maradona gravámos, assim, incrível. Legal. Mas isso é para muito poucos. Então, o custo de entrada para a TV, ele ainda é um dos custos mais altos para a maior parte dos anunciantes e para as startups. Então, o mercado mudou um pouco. Mas você vê muitas tentativas de baratear esse custo de produção. E é aí que os creators têm um efeito enorme. Porque com um creator, eu não tenho um custo de produção. Se eu contrato um influenciador, ele produz o conteúdo para mim. Então, isso reduz muito a barreira de entrada. Eu consigo ter uma mensagem forte na construção da minha marca, que impacta no curto e lá no longo prazo, mas eu não estou dependente de um custo de entrada tão alto. Quando são startups muito mais IBM, Large Enterprise, não é a nossa especialidade, mas nós vemos
podcast, nós vemos webinars, nós vemos evento próprio, Legal. como sendo estratégias que deram certo e que continuam a dar certo nesse momento. A história, então, aquele movimento das marcas virarem plataformas ou produtoras de conteúdo e terem a sua própria audiência, ou cativarem sua própria audiência, e isso reforça mais hoje, então, nesse cenário. Você tem que ser mais... dominar mais o canal, né? Controlar mais vamos dizer, controlar a narrativa, ou controlar mais a mensagem, né? Sim, por você, porque eu acho que você precisa de construir autoridade Legal. em algum assunto muito ligado à tua proposta de valor. Isso é uma das coisas que nós mais trabalhamos, assim, o que você está oferecendo para o mundo e como vamos comunicar isso de uma forma simples, mas também em collab. Então, se eu me associar a outros creators, se eu me associar a outras plataformas que consigam amplificar a minha mensagem, mas que tenham esse alinhamento, isso é muito bom. Aí surgem os podcasts, aí surgem as newsletters, aí surgem todos esses formatos que trazem capilaridade ao conteúdo. Vou te botar na fogueira aqui, então. Hoje, agora, chega uma startup para você e fala, porra, quero contratar jogo para fazer growth. Que caminhos, que seria? Ou cita um exemplo aí de algum case recente que vocês fizeram. Não, vários, assim. A nossa primeira pergunta é: por que você quer contratar a jogo assim? que é menos por que você quer crescer? Tem certeza essa que meio você óbvia, né? Pronto. Mas não é legal. Não é óbvio. Porque assim, eu quero contratar a jogo para isso. Quero crescer. Vamos lá. Eu tenho que ter certeza. Eu quero crescer. Eu preciso crescer. Eu quero contratar você porque eu quero crescer. Mas eu tenho que ter a certeza que você está pronto para esse estirão de crescimento. Legal, isso. Então esse é o ponto mais importante. Isso é importante. Então nós validamos e recusamos assim. Talvez uns 30% de tudo o que chega a nós, simplesmente porque, olha, você não está pronto para trabalhar com o jogo. Você não tem product market fit, ou o teu modelo de negócio não tem um fit com o estirão de crescimento. O que é esse estirão de crescimento? É como a criança chega lá nos 8, 9 anos de idade e tem um estirão de crescimento. Então, em 2 anos, ela vai crescer, na média, a startup 10 vezes. Eu quero crescer 1000% em 2 anos. Isso é regra para todas as startups? Não, mas esse é o número balizador que te permite entender mais ou menos. Então você tem que ter esse product market fit. Quer dizer que o negócio tem que estar chegando a você, você tem que estar atendendo e naturalmente lendo sinais de expansão do teu ICP dentro do TAM e desse ICP futuro. Legal. Se estiver pronto, nós arrumamos algumas caixas. E uma das principais caixas, como é que começa, é, cara, o que você está comunicando? Teve recentemente uma startup nossa, que era uma legal tech, que não tinha noção. Assim, olha, eu vim desse modelo de negócio, eu fui para aquele. Sinais claros de product market fit. E nós estamos assim, não, beleza, eu preciso de entender o que você está oferecendo. A tua proposta, para qual segmento de advogados é a tua proposta? Aí eu preciso de arranjar essa informação e compilar essa comunicação de uma forma simples e cativante. Tá? Depois disso, eu entendo assim, cara, como funciona o teu growth? Legal. Eu coloco $1 aqui e voltam $3 onde? Quando? O Bayer, voltando ao ponto inicial, você estava falando, o Rodrigo Bayer lá do Upload, que falava, acabou esse negócio de vender R$1 a 90 centavos, né? Exatamente. Você tem que ver se é isso, né? Se eu boto $1, se eu boto R$1 e volta a 80, tem alguma coisa errada, né? Olha, a 90 centavos eu diria que você estava bem pra caramba, assim, sabia? Mas assim, você tem que colocar R$1, tem que voltar 3. Eu acho que essa é lógica. E tem que voltar R$3, obrigado, reais. É o real. Não é o real de brincadeirinha. Então tem que ser um real. E com isso, nós tentamos entender a fórmula do growth. Porque isso é que vai direcionar, depois da comunicação, como eu construo os canais. Quais são os canais com fit? Legal. Em quais canais eu vou conseguir testar da forma mais barata e mais rápida se funcionou. E também qual a escalabilidade desse canal. Então pensa nessas 3 variáveis. Eu tenho que ter um canal, idealmente nessa fase da startup, com baixo custo de entrada. Ele tem que ser um canal com fit para o meu público, já falo um pouquinho disso. E tem que ser canais que possam escalar. Imagina que eu testo um canal, deu certo, mas agora eu não consigo escalar isso. Poxa, eu quero crescer 1000% em 2 anos. Então tem que ser canais para escalar. E por que eu falo com fit? Porque uma das grandes conclusões é que as startups, elas estão fazendo a ruptura em mercados em que existem players incumbentes, já bem estabelecidos. Mas normalmente
a forma de vender para esses clientes depende muito mais de onde o cliente está do que do modelo de negócio. Então, existem exceções. Claro que existem exceções. Mas, se eu sou uma health tech, eu tenho que vender como as empresas de saúde vendem. Eu vendo para clínicas. Poxa, quem já vende para clínicas? Quais são os canais que já são usados? E como é que eu posso, nesses canais, ter um edge que eu possa otimizar por hacking, por melhoria, por mais tecnologia, por uma proposta de valor mais atraente? Tá. Beleza, mas normalmente sigo os mesmos canais. É por isso que nós pensamos muito em fit. Legal. Então, growth, basicamente, hoje... Quer dizer, ou fazer growth não é contratar, ir ali no LinkedIn e procurar alguém que faz growth. É você olhar para casa e falar, cara... Como que eu cresço? Quais são as minhas alavancas? Quer dizer, o growth é muito mais sobre ter o negócio na mão e aí você otimizar essas coisas do que, cara, preciso crescer, né? Às vezes o cara bate o olho ali e fala, nossa, a gente não tá crescendo. Vou contratar uma pessoa de growth e é isso que vai resolver. Sim. Eu acho que isso não vai resolver em 70% dos casos, ou pelo menos só isso não vai resolver. E você teve uma evolução muito grande do ecossistema. Então, lá em 2015, você falava em growth, dava um Google nisso e o primeiro link que aparecia era da Indonésia, entendeu? Então, ninguém falava em growth. 2017, 2019, pré-pandemia, tivemos já muito dinheiro no Brasil e muito financiamento a startups e começámos a ver boas equipes de growth surgir. Acho que o Quinto Andar é um exemplo desses, mas teve muitos outros exemplos. Depois teve a fase 2020 a 2022, em que growth era assim, cara, como é que eu posso multiplicar por 10? Assim, era assim, o founder, olha, levantei $200 milhões, como é que eu cresço 3 vezes mais rápido e queimo 5 vezes mais? Mas depois mudou. Então você tem um ecossistema hoje que entende de growth. Você tem vários profissionais, dependendo da especialidade, que sabem fazer. Então o meu primeiro ponto é, os skills que fizeram a validação do Product Market Fit para os empreendedores não são os skills que ele precisa agora. Então, normalmente o cara validou o Product Market Fit de uma forma barata, de uma forma rápida, às vezes com pesquisa, às vezes com um canal, com muito pouco dinheiro, idealmente, e agora ele precisa de ir para o estirão de growth. Boa. Mas é o típico caso de quem te trouxe até aqui não vai te levar ao próximo nível. Então, o que nós dizemos é assim, cara, testa antes de recrutar. Porque quando você tenta, forçar o talento que você já tem na equipe, e todos os founders tentam isso, cara, é legal, mas a chance de errar é alta, entendeu? Porque quem te trouxe até aqui não vai te levar. 2, o cara pensa assim, então eu vou recrutar quem já fez growth. Cuidado, dá certo, mas tenha a certeza que o desafio que essa pessoa passou é bem próximo ao que você vai passar. Porque o cara que tem um martelo na mão, ele só vê prego, entendeu? Então existe essa tendência de o cara vir repetir formas que ele já fez, que deram certo em outros lugares. Exato. E aí nós dizemos assim, não é a forma ideal. Testa antes de recrutar, testa rápido. E lá na frente, quando você estiver mais preparado e válido essa escalabilidade dos canais, você vai internalizar a equipe. Até essa falando de fórmula, até o episódio do Aaron Ross também recentemente que a gente fez, que eu fiz com o papo com ele. Quer dizer, também outro cara da fórmula, da receita previsível. Beleza, é assim que eu crio a receita previsível. Mas ele mesmo falou, cara, não tem mais fórmula. Né? E até olho pelo mundo de mídia, que é o meu mundo. Antigamente, eu sempre falo isso, antigamente você tinha um tripé, que era publicidade, venda em banca e assinatura. Cara, TV, rádio, jornal, revista, era só, tenho venda em banca e tenho assinatura. Tenho assinatura e tenho publicidade, né? Tipo, você pegava dessas 3 coisas, misturava e você tinha uma empresa de mídia. Bicho, hoje... Ninguém assina mais porcaria nenhuma. Publicidade está concentrada no duopólio, no Google e na Meta. E vende em banca. Banca hoje vende mais bala do que revista, jornal, né? Então, cara, para mim esse é o grande problema no mercado de mídia. Bugou. Ninguém sabe, não tem playbook. Claro, não tem. Se tivesse playbook, posto de gasolina continuaria vendendo gasolina e hoje é posto de conveniência, assim, né? Então são lojas de conveniência que vendem gasolina. Eu acho que o ponto todo mundo chega e quer crescer igual ao Nubank. Isso não funciona. Porque se todo mundo pudesse crescer igual ao Nubank, o Nubank não valia nada. Eu acho que esse é o ponto assim, cara, por quê? Porque é difícil pra caramba. Então, esse difícil obriga você a trazer o trabalho de experts, de pessoas que sabem mexer com isso. Então, o meu primeiro ponto é, founder,
validou o Product Market Fit, entendes que existem muitas formas de você testar os canais antes de você se comprometer. Segundo ponto, cara, não diminui o tamanho do teu sorriso, assim. Porque nesse estirão de growth, o erro, normalmente, ele vem à custa de depois levantar mezaninos, de depois ter down round, de depois ter que levantar um montão de rodada de capital, se diluindo mais. Então, quanto menos o founder se dilui entre o seed e o Series A, isso para ele vai fazer toda a diferença lá no futuro, naquele sonho de um exit, um IPO, tudo isso que todos os founders têm, porque é parte do modelo né? de como funciona. Exato, né? É assim que funciona a história. Né? E esse é um ponto. Então, assim, cara, existe inspiração de fórmulas prontas, mas não existe aplicação de fórmulas prontas de uma forma cega, ou especialmente de uma forma demasiado agressiva. É um pouco daquele assim, poxa, primeiro você dispara uma bala, depois você dispara uma bala de canhão. Então você não começa, então vou colocar tudo naquela campanha que custa $1 milhão. Não pode. Testa com 5 mil, vou contratar... e faz um teste com mais 500, entendeu? Então nós estamos cada vez testando mais rápido e comprometendo o mínimo de verba. Nem que eu demore depois talvez 3 vezes para validar o canal. Então, por exemplo, 2020 eu testava com 50 mil. Aí deu certo, eu vou testar com 500 mil. Hoje eu vou testar com 500. Deu certo, eu repito o teste com 2 mil. Deu certo, eu tento com 20. E se deu certo, o 20 passa a 100. Eu demoro mais passos a chegar lá. Mas como eu tenho que crescer na mesma, né? Eu tento que esses passos sejam mais rápido. Então, o foco em canais que te trazem um feedback muito rápido, ele é importante. E isso privilegia alguns canais, entre eles grandes plataformas digitais, lógico, porque minutos depois elas começam a te trazer feedback, e isso dificulta ações de mais médio e longo prazo. Normalmente, a custo um pouquinho de branding para as startups. Até essa questão de branding é importante. Eu só queria, aproveitando já que você falou de... Então, por exemplo, a gente falou de canal de influência. Então, vou testar a influência, não é ir lá e pagar a Virgínia, que é a mais hypada e tal. Pô, eventualmente começa com uma estratégia de micro-influenciadores, vê se funciona, e aí você vai pro cara mais top, vamos dizer assim. Nós gostamos de fazer assim, e gostamos de fazer até fora das plataformas durante 3, 4 meses e depois começar a adotar plataformas. Porque a plataforma... ela vai trazer tecnologia, ela vai trazer um processo mais rápido, mais ágil e também mais escalável. E eu preciso disso testando o canal do influenciador. Mas primeiro, eu tenho que ter a certeza do fit desse influenciador. Então eu tenho que ter a certeza que a audiência dele casa. Eu tenho que ter a certeza que existe até uma empatia entre o influenciador, a audiência dele, a forma de comunicar com o que eu quero comunicar para a minha marca. Então nós sugerimos testar pequeno, primeiro fora de plataformas, e quão cedo você comece a encontrar padrões, você entra para as plataformas, porque elas te vão oferecer essa escalabilidade, essa replicabilidade, e também viram muito boas no scouting de novos influenciadores. Então primeiro, você busca 3, 4 na mão, olha 15, testa 3, 4, mas depois como é que você vai fazer com milhares? E hoje, obrigado, cara, são milhares. São influenciadores 3 milhões, interior, né? de não sei onde. São influenciadores que você não chegaria fácil a eles. Então a tecnologia, ela te ajuda a você trazer escalabilidade para isso. Então vamos falar um pouquinho sobre jogo, João. O que é a Jogo e por que a gente está conversando sobre esse monte de coisa aqui? Cara, a Jogo é a primeira agência de growth especializada em startups e nós atuamos especificamente nesse estirão de crescimento. Então assim, validou o Product Market Fit, você vai crescer. Você pode crescer só com a equipe interna, você pode crescer levantando mais dinheiro, menos dinheiro. Nós temos a certeza que a melhor forma de crescer é uma forma em que você traz um parceiro competente como a Jogo, que opera o teu squad de growth durante um ano e meio, e que depois num Series B você internaliza o squad e passa a crescer dali para frente como uma scale-up, como uma empresa depois grande até depois. Tá? Então, para as startups que estão nesse estirão de crescimento, que tipicamente é no Seed Round e no Series A, nós operamos o squad de growth, integralmente ou não integralmente. Podemos articular com, por exemplo, temos clientes em que a equipa de criação está dentro do cliente e a Jogo opera os canais. Temos clientes em que nós operamos canais e criação. Temos clientes em que alguns canais operamos e outros estão dentro. Então, dividimos um pouco, mas somos uma equipe pequena de experts que passaram por muitos cases, são 40 clientes ou mais de 100 cases de sucesso
em crescimento de startups early stage no Brasil. Hoje o seu ICP é quem? Quem que é a sua, O nosso ICP tamanho? é uma startup seed round, A round. Eu diria que tem entre 20 e 40 pessoas, já tem faturamento e validou o product market fit. E quer dizer assim, poxa, como é que eu cresço 10 vezes em 2 anos? Porque isso vai permitir levantar um Series A e um Series B. Valorizar e nós ajudamos o nesse processo que acho que ajudamos entre esse 1 ano e 2 anos. Não é? Se fosse o processo todo, seriam 2 anos, mas tipicamente ajudamos entre 1 ano e vamos preparando a forma. Isso é um negócio legal, assim, até, pô, que eu gosto. A gente já tem um relacionamento já tem algum tempo. E eu acho interessante essa sua proposta. Você é consultor, mas você não quer ficar. Você sempre bate isso. Porque a consultoria, geralmente, assim. agência quer ficar lá ad eternum, né? Quando você é uma agência de um cliente maduro, esse cliente planeja 20 anos na frente, tem planos de negócio de 5 anos. Você pode ficar 5 anos nesse cliente, como consultoria, como agência. E esse é um negócio e é ótimo. Se eu pensasse exclusivamente em negócio e exclusivamente no meu sucesso, isso seria ótimo. Mas eu acho que o meu sucesso vem por conta do sucesso dos meus clientes. E o sucesso de uma startup é ela se manter mudando o tempo todo. Então é assim, obrigado. Poxa, tenta comprar um sapato para uma criança de 4 anos que dure 3 anos. Não existe. Porque ela 6 meses depois já não serve. Aquele sapato, o pé cresceu, precisa de outra roupa, precisa disso. É a mesma coisa com as startups nesse momento. Então nós tentamos ser a solução para esse momento, nos dimensionamos e dimensionamos o nosso negócio assim. Então para nós, desde o início, é óbvio que nós vamos entrar e vamos sair 12 meses depois, 18 meses depois, depende um pouco. Eu acho que o cliente com quem ficamos mais tempo foi 24 meses e na média eles ficam ali uns 9 a 12 meses, tá? E por isso também que desde o início nós fazemos uma documentação muito boa de todo o processo. Para que quê? Para que quando a jogo sai, já tenha a equipe interna capaz de seguir sem a jogo. A roda então segue não é girando. que a jogo vai deslargar um cliente, depois cresceu 10 vezes em 2 anos, agora segue aí e se vira. Não, não é essa a ideia. A ideia é exatamente ajudar a fazer essa preparação. Preparação para a qual o founder não sabe fazer. Então o founder é pedido para fazer um troço que ele não sabe. É verdade. Não, quer dizer, nada, né? O que o founder sabe fazer? Das 200 coisas que ele sabe fazer, quais são as poucas que ele sabe de fato, né? E essa é das piores, sabia? Porque assim, o cara já tem alguma coisa. Ele já tem uma empresa legal. Aí ele é pedido para crescer 10 vezes em 2 anos num negócio que ele não domina. E todo o crescimento... todo o crescimento quando funciona é ótimo, mas quando não funciona, vem... Na culpa é você que não soube você que não soube fazer. E vai vir na conta dele no equity também. Não é só na conta dele na confiança, na moral. Então, é esse momento assim, poxa, nós ajudamos os founders a orientar como eles têm que crescer a startup nesse estirão de crescimento. Legal. Aí só aproveitar então, já que você comentou de AI lá atrás, como é que você vê hoje growth, aplicação de AI para esse momento? Então, eu vou fazer uma provocação. AI não vai acabar com o espaço da jogo, por exemplo? Porque eu boto lá a ferramenta, ele já calcula, já olha, já, né, tal, cria um agente ali que automatiza e toma decisões. Não tira espaço para você? Acho que não. E como vai ser growth no mundo de AI? Eu vou responder a primeira pergunta. É assim, se eu fosse uma agência ruim, eu teria medo de AI. Mas como eu sou uma baita de uma agência boa, eu não tenho medo nenhum de AI. Então o ponto é assim, cara, ele vai tirar do mercado e vai acelerar um pouco essa seleção natural. Então o meu ponto é, o analista da jogo, que trabalha na jogo, ele vai com AI ter 6 braços em vez de 2. Eu acho que esse é o ponto. E isso é o analista da jogo, é o analista nas startups, é o analista na equipe. Então a AI vai alavancar muito o talento que você já tem. Então a competição vai aumentar. Eu acredito muito mais no efeito positivo de elevar a barra que isso vai fazer do que no efeito negativo de um montão de pessoas no desemprego. Mas eu sou uma pessoa otimista, eu vejo isso. Então eu vejo que assim, cara, o AI vai chegar e vai elevar a barra de growth para muitas startups e a jogo quer participar nesse projeto. Assim, mais ainda, eu quero pegar as startups que fizerem a boa decisão de ser nossos clientes e trazê-las para serem, assim, os melhores nesse mundo pós-AI. O que eu vejo é o AI tem um papel de produtividade
papel 1, e tem um papel de juntar coisas que antes não eram tão facilmente juntadas. Onde eu estou? Cara, o papel de produtividade é óbvio, todo mundo fala, é na medicina, em growth, é em tudo. Mas juntar. Você costumava ter equipes de marketing, growth, uma separação muito forte entre pessoas criativas e pessoas analíticas, entre o cara que opera o canal e o cara que tem insight. A gente que não é do mundo de agência. O cara que é designer e tudo. Exato. É o criativo e o pessoal da... E o AI vai ajudar a ponte entre esses caras. O AI vai ajudar a extrair o insight mais rápido, e para que o insight não chegue só ao cara de canais, como também ao cara criativo. São castas diferentes ali, né? O pessoal de criativo sempre tem mais. Mas repara, são castas diferentes porque essas empresas se organizaram assim porque não existia tecnologia para trazer esse insight de um lado para o outro. Na Jogo, nós operamos com essa dupla de analistas. Por exemplo, um analista de growth e um analista de business. Um business analyst que faz uma extração de insight. E a ponte entre eles é que faz a magia rodar. E também... E a AI tem um papel nisso, de como eu extraio insights da operação dos canais e trago eles para a equipe criativa. Nós fazemos isso quer através de rotinas, mas também quer através de produção de relatórios e de insights. Então o meu criativo hoje, designer, ele sabe qual peça funcionou melhor, muito rápido, e quais pontos de melhoria ele tem que ele pode fazer no próximo design. Cara, e isso eleva a barra muito. Assim, nós tivemos um cliente que em um ano nós fizemos 35 linhas criativas, praticamente toda a semana. E todas elas com feedback vindo de aplicação real. Aquilo deu resultado, aquilo não. Novo teste, novo teste, novo teste. Então é esse tipo de magia que acontece quando você opera growth com menos dinheiro, porque em 2020 você operava com muito dinheiro e muito dinheiro esconde muita coisa ruim. Sim. Então hoje é menos dinheiro, então você tem que ser muito melhor e fazer muito mais rápido os testes que você faz. Legal. E aí você até comentou também de branding, né? E tem essa... Sempre existiu no mundo da comunicação, no mundo da mídia, a briga entre marketing e o resto da empresa, né? Tipo, marketing é aquele negócio intangível, aquela coisa. E aí, trazendo para o mundo das startups e do alto crescimento, né? Branding e growth. Cara, growth te dá o resultado ali na hora, você vê a conversão, tal. E branding a longo prazo e tal. Então, acho que... Não vou dizer que ficou esquecido, mas branding era sempre aquela coisa de talvez daqui a pouco eu faço. Deixa eu crescer, depois eu cuido da marca. Como é que você vê esse balanço ou essa disputa entre branding e growth? Cara, assim, alguns comentários. Obrigado. Eu sou físico teórico, não é? Então, para mim, branding é um negócio bem analítico, assim. E eu acho que branding traz um resultado sim, tá? E assino embaixo disso, seja onde for. Na OLX e no BomNegócio.com nós temos um trabalho incrível de branding e isso trouxe um resultado que ainda hoje dura. As pessoas hoje lembram do desapega, ainda hoje lembram de comerciais tipo Sabe de Nada, Inocente, coisas que fizemos lá atrás, tá? Mas o ponto é o seguinte, eu preciso de uma isso representou venda? Muita venda. Na época isso representou assim, muitíssima venda, que no caso da OLX era construção da audiência, era o modelo de mídia. Então, nós atingimos em alguns anos uma audiência, quando fundimos Bom Negócio OLX, uma audiência de 70 milhões de brasileiros, que 3, 4 anos antes era zero. Então isso é muito importante de ver. Agora pense o seguinte, quanto mais caro é o dinheiro, mais eu tenho um incentivo a investir no curto prazo. Então, eu concordo com isso. Com o dinheiro mais caro hoje para as startups, elas estão privilegiando investir no curto prazo. Isso favorece canais que normalmente são associados a branding? Não. Mas não tira branding de jeito nenhum do jogo. Por quê? Todos vemos que, assim, quem são os grandes unicórnios? Normalmente, eles tiveram estratégia de produto muito boa, de tecnologia muito boa, de growth muito boa, mas têm um equity associado à marca muito grande. É o Nubank, é Quinto Andar, todos eles. Então a importância está lá. E é importante saber fazer isso num mundo em que o dinheiro é mais caro. Isso muda um pouquinho do tático no dia a dia, muda. Eu não posso investir e esperar um resultado que chega depois. Mas eu tenho que prestar atenção o que eu meço da minha marca. Legal. E muito. Assim, quando é que as startups querem falar de branding? Né? Quando é que começa essa conversa? Quando eles querem entrar no estirão de crescimento e não sabem comunicar o que fazem de uma forma clara. E então nós entramos para dizer assim, espera lá,
Não existe comunicação clara de uma proposta de valor que é não complexa. Então, o nosso primeiro passo é assim, qual é a proposta de valor? E eu falo muito isso. Só uma proposta de valor clara pode ser comunicada de uma forma clara. E na clareza, simplicidade e poesia também da tua comunicação, você vai construir uma parte de branding enorme. Porque é o que você está colocando na cabeça das pessoas sobre o que você faz e a promessa que a tua empresa, seja startup ou não, faz para as pessoas. Boa, beleza. João, quer deixar algum último recado aí? Alguma outra... O telefone de contato? Cara, eu acho que telefone de contato, podes procurar a Jogo, redes sociais, tudo. Acho que esse não é o ponto. Eu acho que a última mensagem é: a forma de empreender mudou para os founders. Então, empreender em 2020 é muito diferente de empreender em 2024. E quase todos os founders que estão aqui em 2024, eles foram atraídos por uma forma de empreender em 2020. Então, a má notícia é assim, não existe mais essa forma de empreender. Então, procure não repetir fórmulas que estavam certas no passado, mas que hoje estão erradas. Então, procure entender como você consegue empreender e crescer a tua startup sem estragar tudo o que você já fez na validação do Product Market Fit. Acho que a Jogo pode ter um papel nisso, mas, cara, acho que é muito legal esse nosso ecossistema e ver todo mundo crescer assim. Boa, obrigado, João. Obrigado. Valeu. Continue assistindo, então, os próximos episódios do podcast MVP. Já clica aí no sininho para você receber notificações. Segue a gente aqui no YouTube, segue a gente nas plataformas de áudio. Toda quarta-feira, novas conversas como essa aqui com o João, trazendo insights, trazendo coisas práticas para você usar no seu dia a dia aí, na sua empresa, no seu empreendimento. Valeu, até o próximo.